Bom, e na mesma linha do ministro Alexandre de Moraes, Lula também defendeu a regulação das redes sociais. Segundo o presidente, sem isso, a democracia estará sob constante ameaça. Liberdade não é uma autorização para espalhar mentiras sobre as vacinas nas redes sociais, o que pode ter levado centenas de milhares de brasileiros e brasileiras à morte por conta do Covid. Liberdade não é o direito de pregar a instalação de um regime autoritário e o assassinato de adversários. As mentiras, a desinformação e os discursos de ódio foram combustível para o 8 de janeiro. Nossa democracia estará sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das redes sociais. Lula voltou a chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro de golpista. De golpe fosse bem sucedida, muito mais do que vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos teriam sido roubados e destruídos. A vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas urnas, teria sido roubada e a democracia teria sido destruída. A essa altura, o Brasil estaria mergulhado no caos econômico e social. O combate à fome e à desigualdade teria voltado à estaca zero. Nosso país estaria novamente isolado do mundo e a Amazônia em pouco tempo reduzida a cinzas para a boiada e o garimpo ilegal passarem. Adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública, a julgar por aquilo que o ex-presidente golpista pregou em campanha e seus seguidores tramam nas redes sociais. Bom, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, afirmou que falsos patriotas foram transformados em aprendizes de terroristas. Sendo punidos na forma da lei, milhares de pessoas aparentemente comuns, insufladas por falsidades, teorias conspiratórias, sentimentos antidemocráticos e rancor, foram transformadas em criminosos, aprendizes de terroristas. Uma triste derrota do espírito. Como se evidenciou, a destruição física dos prédios não foi capaz de abalar o que cada um dos poderes simboliza: a vontade majoritária do povo, representada pelo presidente da República e pelo Congresso Nacional, e a busca por justiça, representada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, Ana, mais um dia da marmota, Lula criticando o ex-presidente Jair Bolsonaro. No discurso teve pandemia, Covid-19, mataram os adversários, a Amazônia foi uma salada. Eu estava rindo, Paula, desculpa. Assim, nós temos que fazer a nossa missão aqui, nossa obrigação de analisar, né, jornalisticamente esses discursos, mas parece uma piada. Parece um discurso tirado de um stand-up comedy, de uma comédia. A salada de pandemia, de vacina. A gente vai anotando aqui as coisas, né, para não perder o fio da meada, porque a salada é grande, né? Mentiras sobre vacinas. Sequer menciona, né? Hoje todo mundo sabe, centenas e centenas de estudos concretos sobre as vacinas da Covid, miocardite, enfim, não vou nem entrar nessa. Jair Bolsonaro, claro que não ficaria de fora, porque comentamos semana passada, o presidente Jair Bolsonaro mora na cabeça do Lula, mora na cabeça e nas palavras e no discurso. Jair Bolsonaro para cá, Jair Bolsonaro para lá. E aí, como o Constantino e eu, a gente sempre brinca, né? Nós viemos do futuro, o que a esquerda brasileira copia, nós já passamos aqui da esquerda americana, e desde 2021, Paula, nós ouvimos aqui nos Estados Unidos a mesma ladainha, que Donald Trump é golpista, que Donald Trump tentou uma insurreição, um golpe de Estado para derrubar a República Americana. Olha, a mesma coisa, assim, sem tirar nem pôr. É o copiar e colar perfeito.
Agora, a notícia que talvez eles não estejam prestando atenção aí, o problema é que aí no Brasil existe uma corte constitucional / corte eleitoral, TSE, que coloca o dedo muito pesado, de uma maneira militante e ativista, nas nossas eleições e nas decisões do povo. Aqui não existe isso, porque desde 2021, o americano está ouvindo o mesmo discurso de que Trump é golpista, insurreição, isso tudo, e hoje as pesquisas eleitorais entre Donald Trump, primeiro, Donald Trump e qualquer outro candidato, Donald Trump está na frente 50 pontos do DeSantis e já está pegando a casa dos 10 a 12 pontos à frente de Joe Biden para as pesquisas eleitorais desse ano, as pesquisas da eleição presidencial no final do ano, em novembro. Tudo isso, essa narrativa toda, só foi inflando ainda mais os ânimos daqueles republicanos que não queriam votar em Donald Trump, que agora já estão voltando para o partido para votar em Donald Trump, exatamente pela óbvia perseguição do sistema à vontade do eleitor. E é a mesma coisa no Brasil. Nós temos visto discursos inflados do sistema, e hoje ficou provado como essa gente do sistema odeia o povo tomando o poder, principalmente pelo voto, pela cobrança do que os nossos eleitos estão fazendo no Congresso, no Executivo, porque estão desrespeitando a Constituição no Judiciário. Eles têm ódio disso. É a Marilena Chaui anabolizada. É o sistema hoje em Brasília. Agora, para finalizar, sei que vamos continuar ainda nesse assunto. O Barroso dizer, sem corar a face, que as pessoas do 8 de janeiro são aprendizes de terroristas. Aquele que defendeu Cesare Battisti, um terrorista em todos os sentidos desta palavra, não corar para dizer aprendizes de terroristas, só podia vir da boca de alguém que teve a falta de vergonha e de escrúpulos de dizer: nós derrotamos o bolsonarismo. Silvio, além da salada mista de assuntos ali que nós acompanhamos um trecho do discurso do presidente Lula, ele usou muito a palavra democracia, inclusive o evento chama-se Democracia Inabalável, e eu queria pedir licença para trazer aqui novamente um trecho do texto, do artigo do Alexandre Garcia, que foi publicado nessa edição da Revista Oeste. Eu até li na sexta-feira, mas vale repetir, porque acho muito pertinente, inclusive por conta desse evento que ocorreu hoje em Brasília. Aspas para o texto de Alexandre Garcia, depois se a produção puder exibir na tela, eu agradeço. Quando direitos e garantias fundamentais são desprezados, assim como o devido processo legal, e há tanto silêncio da mídia a respeito, é porque a palavra democracia está sendo usada não para exigir democracia, mas para fingir que ela está presente, para nos iludir. Ela está gravemente doente, mas querem mostrar que está saudável e forte, com a força das ditaduras, fecha aspas para esse artigo de Alexandre Garcia. Você que está acompanhando o Oeste Sem Filtro também pode ler esse artigo na íntegra no nosso site revistaoeste.com, exclusivo para assinantes da nossa revista digital. Silvio. Tudo o que não tinha ali era democracia. Vamos começar por aqui, né? Afinal de contas, quando você diz sem anistia, você está pregando o ódio, a revanche, a vingança e não a democracia. Democracia implica em você conseguir conviver com o contrário na mesma mesa e não empregar o extermínio do contrário e não pregar o fim do seu adversário. Como você disse, uma verdadeira salada. Por quê? Porque o discurso é sempre o mesmo. O presidente disse que a Amazônia já teria acabado. Pois bem, por que os números não melhoraram depois de um ano no governo dele? No governo cuja ministra do Meio Ambiente é Marina Silva. Por que os números não melhoraram? Daqui a pouco ele vai falar dos Yanomamis. Por que continuam morrendo Yanomamis no governo dele? Ele foi falar em Covid.
Por que a ministra da Saúde dele não explica 700% de sobrepreço quando presidia a Fiocruz em testes para a Covid? É uma imensa hipocrisia. É um festival de cinismo, de pessoas que não querem a democracia. Elas estão ali justamente para estimular a polarização política. Onde estavam vários governadores? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, por que não foram? Porque atores políticos que já estiveram nesse mesmo campo estão se manifestando. Veja o Ciro Gomes, por exemplo, que nós tanto criticamos aqui. Vou citar mais uma vez o Aldo Rebelo, que já militou pelo Partido Comunista, é um nacionalista. O ministro da Defesa. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Né? Onde é que... É muito nítido enxergar quem é que está pregando. Quem está pregando aqui o ódio, quem está remando contra qualquer tipo de pacificação do país. Eu vou insistir, o Brasil precisa sair do 8 de janeiro. O Brasil precisa seguir em frente. Não adianta você ter um processo como esse no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, vamos falar sobre isso, onde não há despacho com celeridade. Por quê? Porque ele quer que estes inquéritos sejam eternos. A Operação Lesa Pátria é uma operação que tem 23 fases, não eram necessárias 23 fases, somente para alguém que quer manter uma espada apontada para um lado do nosso espectro político. E digo mais, foram estes mesmos atores que tornaram o presidente Jair Bolsonaro inelegível. Então o que é que eles estão... para onde é que eles estão apontando a espada a partir de agora? É para toda uma nação que votou no candidato que não era o Lula. As pessoas precisam começar a entender esse recado, que a base de tudo isso é a censura das redes sociais e calar o outro lado. Isso é democracia? Não sei aonde é democracia. Em relação ao ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que ali eram aprendizes de terroristas, como bem lembrado pela Ana, de terrorista ele entende. Ele ficou frente a frente mais de uma vez com um terrorista de verdade. Alguém que assassinou pessoas na Itália, o Cesare Battisti. Segundo ele olhava nos olhos do Cesare, como Augusto sempre lembra, e teve outra percepção.